A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão mais uma vez ao nosso Senhor Jesus Cristo por se fazer presente aqui conosco através do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Muitíssima gratidão ao Senhor Jesus Cristo por trazer cada um de vocês mais uma vez, ovelhas abençoadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todas muito bem-vindas, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam com todas nós. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de cada uma de vocês. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever ou de nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, pois estamos ao vivo em todas as redes sociais agora, nas principais, tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada uma de vocês. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós trabalharmos com essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde quer que nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada, nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus Cristo, e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 1 ao 10, com foco no versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 38, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34. Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Neemias, capítulo 11, Neemias, capítulo 10, versículo 38, é uma resposta para alguém aí que estava aguardando da parte do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, tá bom? E atenção, temos um convite que nós fazemos a todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante todas as nossas lives, de segunda a segunda. A partir das 8h12, vocês estarão recebendo orações todas as madrugadas, ao final dessa live, pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo
e deixando nos comentários o seu nome, dizendo que você é membro das 100 ovelhas. E diga qual número de rebanho, de 1 a 100, você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para aqui mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai estar recebendo um prêmio de 10 milhões de reais. Esse é apenas um dos mais de 100 desafios, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo agora, neste momento, no @as_100ovelhas, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde essa pessoa estiver, e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores, ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar e dizimar nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25, 30, 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18, e Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar e dizimar na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais, para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. E muita atenção também, todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos para a sua região e de continuar ofertando e dizimando nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, não importa o valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Então lembre-se de pedir também às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E vamos estar dando início agora às nossas ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. Antes, vamos às orações. Lembrando que para continuar recebendo orações, ovelhas abençoadas do Senhor Jesus Cristo, você deve se inscrever ou nos seguir para continuar recebendo orações após essa live. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu venho a Ti agora, ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pedir para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramados sobre o alto de nossas cabeças, até a planta dos nossos pés, em cada lar, em cada ambiente, onde essa live for compartilhada agora ou futuramente nas gravações, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua igreja virtual, @as_sem ovelhas. Eu peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar agora, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, dizimar, ofertar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimo, glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, agora estarei apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus para darmos início ao sorteio das ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora para levar a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Através da Tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada uma vida alcançada aqui nessa live, cada lar, cada ambiente, aonde essa live for compartilhada agora ou futuramente nas gravações. E que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, sendo derramado sobre o alto de nossas cabeças até a planta dos nossos pés, queimando e destruindo todo o mal e toda obra do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que Ele seja preso, Ele e toda a obra dele. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, por se fazer presente aqui conosco mais uma vez, através do Espírito Santo de verdade. Abençoados, qualquer intervenção, qualquer problema em alguma rede social aqui, corram para outra, no @as_sem ovelhas. Lembrando que arroba é aquele azinho com um círculo em volta, as tracinho deitado 100 ovelhas. Estamos em todas as redes sociais agora, ao vivo, através da nossa igreja virtual, @as_sem ovelhas. Tudo para mais honra e mais glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos estar apresentando para vocês o que o Senhor Jesus Cristo fez. Uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios, onde a autora Milena, dirigida 100% pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, a ministradora do @mileofertadim e do @igrejas benditas, estará agora explicando para cada um de vocês como adquirir essa belíssima coleção abençoadíssima para todas as áreas e setores de nossas vidas. Milena.
Muitíssimo amém. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a todas as amadas ovelhas do Pai que estão juntas conosco através dessa internet. Abençoados, lembrando a cada um de vocês, ovelhas do nosso Senhor Jesus, que esses 12 livros vão muito além do investimento intelectual que você faz, pois cada um desses livros te dão a garantia de que a sua vida espiritual e a sua vida financeira já estão mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Já que assim que o reino dos céus não se constitui só de palavras, nós também não agimos somente mediante palavras, mas sim com atitudes e oportunidades para cada um de vocês. Então basta vocês estarem examinando aí com muita atenção e cuidado, pois através desses livros você adquire a sabedoria, inteligência, conhecimento, discernimento e entendimento para desenvolver seja a área empresarial, política, financeira ou a área espiritual, ministerial. E conosco você tem verdadeiramente a garantia de desfrutar e desenvolver cada uma dessas etapas, pois nós estamos chegando também de maneira física em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil, em que conosco, independente do seu grau de escolaridade, dos seus postos financeiros ou do seu segmento religioso de fé, você tem uma oportunidade, pois são mais de 10 milhões de empregos sendo gerados em todo o Brasil. Basta entrar em contato conosco no privado e pedir mais informações. E pois antes mesmo de chegarmos de maneira física da sua região, você pode estar se desenvolvendo, tanto financeiramente quanto espiritualmente junto conosco, através desses 12 livros. Pois você pode se tornar um missionário dessa obra, um vendedor dos livros, e cada um livro que você vende, você não tem custo nenhum. Não precisa comprar primeiro para vender depois, e você tem a comissão de 30% em cada um livro que você vende. E todo aquele que vender 12 desses livros, ou aquele que comprar 12 desses livros, seja através do link no comentário fixado, o link na descrição da live, ou então o link na bio do meu canal @milhaofertadim, tem a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco. Então entre em contato conosco no privado para se tornar um missionário dessa obra, um vendedor dos livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. E fale com as suas autoridades políticas, sejam eles empresários, empreendedores, sejam eles vereadores. E também fale com as suas autoridades políticas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes ou os candidatos a esses cargos, pois conosco todos têm a certeza da vitória. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então aguardamos o contato de cada um de vocês como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então curtam a live, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam de receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Muitíssimo amém, está dado o recado e vamos dar início então ao sorteio do primeiro livro a ser ministrado, lembrando que é uma meditação para todos nós. E o primeiro livro a ser sorteado é o livro de Tiago, que possui 5 capítulos. Livro de Tiago, que possui 5 capítulos. Tiago, capítulo. Tiago, capítulo 1. É uma meditação para todos. Tiago, capítulo 1. E por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade matemática, estarei lendo somente 7 versículos. Mas você deve interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, lendo todo o capítulo, para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua presença onde quer que você esteja lendo e meditando na palavra das Escrituras Sagradas do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida.
Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, aqui neste capítulo 1 do livro de Tiago, que é uma meditação para todos, está escrito assim: como obter a sabedoria. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora estaremos iniciando o sorteio dos 100 rebanhos. Mas antes, estarei apresentando para vocês um mais novo dos desafios apresentados aqui em nossas 12 igrejas virtuais, onde está escrito assim: muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada uma só das 7 afirmações para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Leiam e examinem o livro de João, capítulo 9, versículo 31, e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Vamos estar dando início, então, ao sorteio dos 100 rebanhos. Estarei iniciando pelos rebanhos de números ímpares e logo após informando um livro e um capítulo também para os rebanhos de números pares. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus, o Cristo. E o primeiro rebanho ímpar sorteado é o rebanho ímpar de número 17 e rebanho 67, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro 14, Segunda Crônicas. Livro 36 capítulos possui o livro de Segunda Crônicas. Vamos estar aqui sorteando. E o próximo é livro de 2 Crônicas, capítulo 7, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 17 do rebanho 67, 2 Crônicas, capítulo 7, para a sua meditação, 2 Crônicas, capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 18 do rebanho 68, 2 Crônicas, capítulo 8, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 23, e rebanho 73, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... livro 55, 2 Timóteo. 4 capítulos possui o livro de 2 Timóteo. Vamos ver aqui qual é escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 23 do rebanho 73, 2 Timóteo, capítulo 2, para a sua meditação. 2 Timóteo, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 24 do rebanho 74, 2 Timóteo, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos estar agora sorteando
as 12 ministrações somente no livro de Salmos. Então eu peço que todos vocês meditem somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua vida. Então meditem no número de 1 a 12 para no final receberem um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. E o primeiro capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 31. Salmos capítulo 31, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 31 do livro de Salmos está escrito assim: lamentos e louvor. Aleluia. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho ímpar de número 5 e rebanho 55 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro de Salmos capítulo 69, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55. Salmos capítulo 69 para a sua meditação. Salmos capítulo 70 para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56. Salmos capítulo 70 para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 29, rebanho 79, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todas vocês ovelhas abençoadas do nosso Senhor Jesus o Cristo, bem-vindas com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 93, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 29, do rebanho 79, Salmos capítulo 93. Salmos capítulo 94, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80, Salmos capítulo 94 para a sua meditação. Agora voltamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações somente no livro de Salmos. Que o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 56. Salmos capítulo 56, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 56 do livro de Salmos está escrito assim: conforto na perseguição. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 41 e rebanho 91. Estará meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de
Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 113 ao 120 do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91, Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92, Salmos capítulo 120, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número... Louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, rebanho ímpar de número 27, rebanho 77, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro de Salmos, capítulo 62, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 27, do rebanho 77, Salmos, capítulo 62, para a sua meditação. Salmos, capítulo 63, para quem escolheu ser parte do rebanho par 28, do rebanho 78, Salmos, capítulo 63, para a sua meditação. Louvado seja engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu sei, é para eu contar. Glórias, aleluias. Vamos agora às 12 ministrações somente no livro de Salmos. O próximo é glórias e aleluias. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento e no final dessa live receba um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos, capítulo de número 100. É a nossa próxima ministração, Salmos capítulo 100, glórias e aleluia. Salmos capítulo 100, do versículo 1 ao versículo 5, pois possui somente 5 versículos. Está escrito assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia, louvado seja engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo de número 100, do livro de Salmos, está escrito assim. Salmos, capítulo 100, está escrito assim: hino de ingresso ao templo. Aleluia. Agora, abençoados, estarei apresentando para vocês uma mensagem da minha filha, que também é filha do meu esposo, do meu marido e apóstolo e sacerdote desse ministério do Senhor Deus, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote de nossas 12 igrejas virtuais. Prestem bastante atenção, estejam anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico
ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Muitíssimo amém, tá dado o recado. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui, no @as_sem-ovelhas, onde vocês poderão estar assistindo novamente, anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Para ofertar e dizimar, algumas redes sociais aqui, vocês vão encontrar todas as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. Voltamos aqui ao sorteio de 100 rebanhos. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus ou Cristo, esteja recebendo um livro e um capítulo escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho ímpar sorteado é o rebanho 33 e o rebanho 83, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, Salmos capítulo 88, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 33 e do rebanho 83, Salmos capítulo 88 para a sua meditação, Salmos capítulo 89, para quem escolheu ser parte do rebanho par 34 e do rebanho 84, Salmos capítulo 89 pela sua meditação. Agora voltamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 25 e rebanho 75, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 106, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25 e do rebanho 75, Salmos capítulo 106 para a sua meditação. Salmos capítulo 107, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26 e do rebanho 76, Salmos capítulo 107 para a sua meditação. Agora vamos aqui a mais uma ministração, voltando aqui somente o livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado do livro de Salmos é o capítulo de número 2. Salmos capítulo 2 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 2 do livro de Salmos está escrito assim: o reinado do ungido de Deus. Aleluia.
Voltamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado. E o próximo rebanho ímpar a ser sorteado é o rebanho ímpar de número 47, rebanho 97. Que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 98, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 47 do rebanho 97, Salmos, capítulo 98, para a sua meditação. Salmos, capítulo 99, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 48 do rebanho 98, Salmos, capítulo 99, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 31 e rebanho 81, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 87, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81, Salmos, capítulo 87, para a sua meditação. Salmos, capítulo 88, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 do rebanho 82, Salmos, capítulo 88, para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 16. Salmos, capítulo 16, é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 16 do livro de Salmos está escrito assim: o Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 15 e o rebanho de número 65, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 27, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15 do rebanho 65, Salmos, capítulo 27, para a sua meditação. Salmos, capítulo 28, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16 do rebanho 66, Salmos, capítulo 28, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 11 e o rebanho de número 61, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 112, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 11 do rebanho 61, Salmos, capítulo 112, para a sua meditação. Salmos, capítulo 113, para quem escolheu ser parte do rebanho par 12 do rebanho 62, Salmos, capítulo 113, para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 34. Salmos, capítulo 34, é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra.
Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 34 do livro de Salmos está escrito assim: provai que o Senhor é bom. Aleluia. Agora, abençoados, estarei apresentando para vocês uma mensagem muito importante do nosso sacerdote apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, para todos vocês. Estejam anotando os livros e capítulos e, por favor, não deixem de conferir na Bíblia Sagrada. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, sejam muito bem-vindos. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, aqui onde vocês poderão estar voltando a mensagem e anotando todos os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Vamos aqui a mais um rebanho rebanho ímpar. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 35 e rebanho 85, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, no livro de... Escolha o número de 1 a 100, receba um livro e um capítulo para sua meditação todos os dias a partir das 8 horas e 12 minutos, aqui no @as_sem-ovelhas. Salmos capítulo 136, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35 e do rebanho 85, Salmos capítulo 136 para a sua meditação. Salmos capítulo 137, para quem escolheu ser parte do rebanho par 36 e do rebanho 86, Salmos capítulo 137 para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho sorteado, que é o rebanho ímpar de número 1. Rebanho 1 e rebanho 51 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 135, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51, Salmos, capítulo 135. Salmos, capítulo 136, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52, Salmos, capítulo 136, para a sua meditação. Voltamos aqui a mais uma ministração do livro de Salmos, onde vocês devem escolher somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos. Salmos capítulo 120 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 120
do versículo 1 ao 7, que está escrito assim. Antes, vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando a todos vocês que, assim como as orações do livro de Salmos, nossas orações também são numeradas. E assim como as orações do livro de Salmos, nossas orações são apenas introduções, pois uma oração dura no mínimo 1 hora. E para continuar recebendo orações, se inscrevam ou nos sigam, e após essa live vocês estarão recebendo orações. Todos os seguidores, todos os inscritos, ofertantes e dizimistas estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Gratidão pela presença de todos vocês. Não esqueçam de curtir a nossa live, dar o seu joinha, se inscrever ou de nos seguir para continuar recebendo orações. Senhor Jesus, ó Cristo, nosso santíssimo e verdadeiro pastor, em teu nome santíssimo eu lhe peço a libertação dessas vidas das suas ovelhas que estiverem agora junto conosco nessa live da sua igreja virtual, as _ sem ovelhas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus, ó Cristo, sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, queimando e destruindo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, e que sejam limpas pelo poder da tua santa palavra sendo ministrada agora. É o que eu peço em o nome do Senhor Jesus, ó Cristo, e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Gratidão ao Senhor Jesus, ó Cristo, por se fazer presente aqui conosco em mais uma live através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Salmo sorteado, Salmo 120, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, ó Cristo. Aqui neste capítulo 120 do livro de Salmos está escrito assim: contra as más línguas. Aleluia. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 13 e rebanho 63. Escolha o número de 1 a 100 e receba um livro e um capítulo para a sua meditação todos os dias a partir das 8 horas e 12 minutos aqui no @as_ sem ovelhas. Salmos capítulo 41 para a meditação de quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 13 do rebanho 63. Salmos capítulo 41 para a sua meditação. Salmos capítulo 42 para quem escolheu ser parte do rebanho par, 14 do rebanho 64. Salmos capítulo 42 para a sua meditação. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Não esqueçam de curtir, de comentar, compartilhar e dar o seu joinha e curta a nossa live para que ela venha atingir o maior número de pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra do nosso Senhor Deus, de receberem orações. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 13 e rebanho 53, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 97 ao 104. Salmos, capítulo 119, do versículo 97 ao 104, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 13 do rebanho 53. Salmos, capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, do rebanho par, 4 e do rebanho 54. Salmos, capítulo 121, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde você deve meditar no número de 1 a 12 somente no seu pensamento, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos. Salmo sorteado, capítulo 50, é a nossa 8ª ministração dessa live. Salmos, capítulo 80, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos.
Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituís-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aleluias. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui nesse capítulo 80 do livro de Salmos está escrito assim: pedindo restaurações. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, rebanho ímpar de número 49, rebanho 99, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 56, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 49, do rebanho 99, Salmos, capítulo 56, para a sua meditação. Salmos, capítulo 57, para quem escolheu ser parte do rebanho par 50 e do rebanho 100, Salmos, capítulo 57, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora em todas as principais redes sociais, no @as_sem-ovelhas. Não esqueçam de curtir a nossa live, dar o seu joinha, se inscrever ou de nos seguir para continuar recebendo orações. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 9, rebanho 59, e estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 22, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9, do rebanho 59, Salmos, capítulo 22, para a sua meditação. Salmos, capítulo 23, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60, Salmos, capítulo 23, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado aqui no livro de Salmos é o capítulo de número 91. Salmos, capítulo 91, é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 91 do livro de Salmos está escrito assim: sob a sombra do Altíssimo. Aleluia. Agora, abençoados, estarei apresentando para vocês em um nosso novo desafio. Basta você provar que uma só das 10 afirmações a seguir é mentira e anular os livros da mensagem para estar recebendo o prêmio de 500 milhões de reais. Estejam atentos aos livros e capítulos que vão ser informados aqui na mensagem. Anotem e confiram na Bíblia Sagrada. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção, é necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36.
2. Diz que tem defeito. Lucas capítulo 6, versículo 40. João capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm de ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Muitíssimamente está dado o recado, como eu já disse, essa live fica salva para você estar novamente acessando a esse vídeo em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas e escolhendo e anotando, pausando, anotando todos os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 43 e rebanho 93, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 14, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 43 do rebanho 93, Salmos capítulo 14 para a sua meditação. Salmos capítulo 15, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 44 do rebanho 94, Salmos capítulo 15 para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 12, somente no seu pensamento, para estarem recebendo no final dessa live um capítulo do livro de Salmos. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 37, rebanho 87, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 11, que é o livro de 1 Reis. 22 capítulos possui o livro de 1 Reis. Vamos ver então qual capítulo escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 1 Reis, capítulo 4,
1 Reis capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 37, do rebanho 87, livro de 1 Reis capítulo 4, para a sua meditação. 1 Reis capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 38, do rebanho 88, 1 Reis capítulo 5, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. No @as_sem ovelhas. Sejam todas vocês ovelhas do Senhor Jesus ou Cristo, bem-vindas com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Agora vamos a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, onde o próximo sorteado é o capítulo de número 22. Salmos capítulo 22 é a nossa 10ª ministração dessa live. Salmos capítulo 22, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 22 do livro de Salmos está escrito aqui: sofrimento e vitória do Messias. Aleluia. Glórias e aleluia. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 19, rebanho 69. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Não esqueçam de curtir, de comentar, compartilhar, se inscrever ou de nos seguir para continuar recebendo orações aqui e todas as madrugadas pelo nosso sacerdote apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Salmos capítulo 67, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 19, do rebanho 69. Salmos capítulo 67, para a sua meditação. Salmos capítulo 68, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 20, e do rebanho 60. Salmos capítulo 68, para a sua meditação. Voltamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 45 e rebanho 95 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 101, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 45 e do rebanho 95. Salmos capítulo 101, para a sua meditação. Salmos capítulo 102, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 46 e do rebanho 96. Salmos capítulo 102, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual eu peço que todos vocês meditem somente no seu pensamento, o número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo somente um livro de Salmos. Salmo sorteado é o capítulo 9. Salmos capítulo 9, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçaram e somem-se da tua presença. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades e até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 9 do livro de Salmos está escrito assim: ações de graças. Aleluia. Voltamos aqui ao sorteio de mais um rebanho ímpar. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho ímpar de número 39, rebanho 89,
que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus e Todo-Poderoso no livro 62, que é o livro de 1 João. Livro de 62, 1 João. 5 capítulos possui o livro de 1 João, no qual o capítulo sorteado aqui, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, é o capítulo de número 1. 1 João, capítulo 1, para a meditação de quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 39, do rebanho 89. 1 João, capítulo 1, para a sua meditação. 1 João, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 40, do rebanho 90. 1 João, capítulo 2, para a sua meditação. Voltamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 21 e rebanho de número 71, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 36, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71. Salmos, capítulo 36, para a sua meditação. Salmos, capítulo 37, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 e do rebanho 72. Salmos, capítulo 37, para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, onde essa é a 12ª e última ministração, somente no livro de Salmos. 12ª e última. Capítulo 111. Salmos, capítulo 111, é a nossa 12ª e última ministração. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Salmos, capítulo 111, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui nesse capítulo 111 do livro de Salmos está escrito assim: as obras magníficas de Deus. Aleluia. Agora vamos ao último rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 7 e rebanho de número 57, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 139, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7 do rebanho 57. Salmos, capítulo 139, para a sua meditação. Salmos, capítulo 140, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8 do rebanho 58. Salmos, capítulo 140, para a sua meditação. Agora vamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde eu pedi que todos vocês meditassem somente no seu pensamento um número de 1 a 12, para agora, no final da live, estar recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para o seu coração. Lembrando que o primeiro livro sorteado, que é o livro de Tiago, capítulo 1, é uma meditação para todos. Tiago, capítulo 1, é uma meditação para todos. E para você que pensou aí, somente aí no seu pensamento um número de 1 a 12, se você pensou no número 11, capítulo 31 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 3, capítulo 56 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 7, capítulo 100 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 12, capítulo 2 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 10, capítulo 16 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou
número 4, capítulo 34 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou, número 8, capítulo 120 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou, número 9, capítulo 50 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou, número 1, capítulo 91 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou, número 2, capítulo 22 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou, número 6, capítulo 9 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou, número 5, capítulo 111 é a palavra revelada do livro de Salmos para a sua meditação. E muita atenção, todos vocês que quer reconhecer e confessar ao Senhor Jesus o Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Para você que quer retornar também para a presença do Senhor Deus, faça a seguinte oração. Declare abaixo nos comentários você que está retornando para a presença do Senhor Deus ou para você que está reconhecendo Ele, confessando Ele pela primeira vez na sua vida. Escreva abaixo nos comentários. Escreva eu, o seu nome, reconheço e confesso o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, fecha a porta ou no local reservado onde você pode estar a sós somente com o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. E de joelhos, com a Bíblia Sagrada na sua frente aberta, se ajoelhe, abra a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 11, e faça a seguinte leitura do versículo 28 ao 30, que está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ainda de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta à sua frente, continue a oração em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. E fale para Ele. Cite todos os fardos pesados que você esteja carregando nesse momento. Seja na área financeira, na área da saúde, na área sentimental, familiar, profissional, seja uma dívida, uma enfermidade, um vício, um perdão, uma tribulação. Seja qual for o fardo pesado que você esteja carregando nesse momento. Um só ou vários. Faça a lista e passe tudo para Ele nesse momento. Se você também que caiu no caminho que você está, faça também essa oração novamente. E continuando a oração ainda de joelhos, Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. Como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. E volte na próxima live para você estar confessando publicamente para fazer-se cumprir em sua vida. Livro de Mateus, capítulo 10, onde o Senhor Jesus afirma que todo aquele que confessar Ele
diante do homem que está na terra, ele também o confessará diante do Pai dele e dos anjos que estão no céu. E aquele que negar, ele negará também debaixo do Pai dele e dos anjos que estão no céu. Mateus capítulo 10. Leiam e meditem e façam-se cumprir em sua vida. Aguardamos vocês na próxima live. E qualquer dúvida, esteja conosco, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, não fisicamente, mas no mesmo espírito, como está escrito em Colossenses capítulo 2. Ou o seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Eu agradeço muitíssimo a presença de todas vocês, ovelhas abençoadas do Senhor Jesus ou Cristo, pela presença. Aguardo vocês na próxima live e sejam todas, fiquem todas, na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão.